E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos à lição da Escola Sabatina. E nesse trimestre nós estudaremos as cartas a 1ª e 2ª Coríntios. A lição 1, ela titula o Ministério de Paulo em Corinto. E o texto áureo para essa semana diz: certa noite Paulo tive uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, 9 e 10. A lição dessa semana nos ensina uma grande verdade. Deus sempre deseja estar perto do seu povo. Desde o santuário no deserto até a vinda de Jesus a habitar em meio da sua criação, sempre a divindade foi algo próxima. E Paulo também, nesse sentido, com o cuidado pastoral sempre próximo da igreja. O destaque importante que temos na lição é que a igreja nunca foi perfeita. E isso, a igreja de Corinto, ela atravessou algumas divisões, problemas morais, conflitos doutrinais, mas Deus continua trabalhando naquele povo. Isso nos ensina que Deus não abandona a sua igreja por causa de dificuldades, mas Ele trabalha para transformá-la. Pelo menos encontramos 3 partes na lição, e o primeiro é o chamado de Paulo, né? A missão ela encontra com um encontro com Cristo. E Paulo, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo chamado por Deus, igual, né, que Jeremias foi chamado desde o ventre da sua mãe. Você e eu temos um chamado especial, e isso é importante a gente poder analisar, avaliar dentro desse contexto. Então, Cristo era o centro da vida e da sua mensagem. Antes de falar da igreja, da doutrina, Paulo falava de Jesus. Ou seja, que o maior currículo de um cristão é ter um encontro verdadeiro com Cristo, né? É isso que a gente pelo menos aprende aqui. Uma igreja forte nasce de líderes apaixonados por Jesus, e essa foi a paixão com que Paulo transmitiu para a igreja em Corinto. O ponto 2, a gente vê que Corinto foi um lugar de grande desafio, né? Mas um lugar que gera grandes oportunidades também. Corinto, uma cidade culturalmente rica, comercialmente abastada, mas profundamente imoral. Para poder chegar, né, com o Evangelho Paulo, com certeza que não foi fácil, mas a missão não depende da facilidade do campo, mas do poder do Evangelho. É isso que a gente aprende. Onde o pecado construi fortalezas, Deus planta a igreja. E esse plantio de igreja nos deve levar a entender que não importa o campo, não importa o lugar, mas o que importa é que o Evangelho tem poder, e tem poder de Deus para transformar a vida das pessoas e salvá-las. E por último, Deus disse assim: não temas, porque Deus tem muito povo nessa cidade. Ou seja, que Deus renovou e encorajou o apóstolo Paulo dizendo: não tema, eu sou contigo. Existe alguma coisa melhor na tua vida e na minha vida que nossos ouvidos possam ouvir? Esse Deus dizendo: não tema, eu estou contigo e eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que maravilhoso! Quando Deus diz não temas, nenhuma oposição pode impedir sua obra. A obra pela qual nós fomos chamados para realizar é a obra de Deus. Deus está à frente dessa obra. Tenha certeza, né, que Ele é fiel, Ele prometeu, e com certeza Ele vai nos usar para poder que mais vida de pessoas nesse bairro, nessa comunidade sejam transformadas. E queridos, Deus ainda tem muito povo nessa cidade, e a pergunta é: estamos dispostos a ir a procurar por esse povo? Que Deus te dê as forças necessárias, a visão e a paixão pela salvação das almas. Então Cristo foi o centro da vida de Paulo. Quando Cristo for o centro de nossa vida, a missão será o centro de nossa igreja. Queridos, vamos firmes, aproveitemos a lição da Escola Sabatina, sigamos estudando e entendendo que Deus guia essa obra e há de cumpri-la, porque Ele é fiel. Um forte abraço, que Deus te abençoe e que continuemos firmes e focados na missão.